Tem uma frase de Leonard Ravenhill. Diz assim, as únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. As únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. Hoje estarei falando um pouquinho sobre o servo de quem Deus se agrada. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui está uma atitude impressionante de um homem que decidiu obedecer a Deus. E isso, para mim, é impressionante. Porque Deus falou com ele e ele de imediato obedeceu. Isso é impressionante. Porque hoje em dia nós não temos visto assim do povo de Deus. Deus fala alguma coisa através da sua palavra e as pessoas querem tantas explicações porque não querem obedecer a Deus, não querem se submeter à sua palavra. O Abraão ouviu Deus e imediatamente decidiu obedecer. Abraão não perguntou quais seriam os seus ganhos, nem perguntou quais seriam suas garantias. Abraão apenas obedeceu, acreditando no Deus da promessa. O chamado de Abraão nos ensina muitas coisas e quero pensar em alguns ensinamentos imprescindíveis para uma vida que agrada a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem ser agradadas por Deus. Líderes que querem ser agradados. Líderes que abrem mão da verdade do evangelho para encher templo. Porque querem ser agradados. E assim vem um povo perdido querendo ser agradado por Deus. Então, é por isso que eu classifiquei essa atitude de Abraão como impressionante. Porque ele decidiu imediatamente obedecer a Deus. E é isso que se espera de um servo de Deus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Que quando Deus falar conosco, nós venhamos a obedecê-lo imediatamente. Abraão obedeceu a Deus mesmo não sabendo para onde iria. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Ele não sabia para onde iria. Deus ainda não havia mostrado. A tendência é ele confortavelmente que estava e dizer: mas Senhor, para onde eu vou? Querer algumas garantias para obedecer a Deus. Mas a atitude impressionante de Abraão foi que ele apenas obedeceu. Esse nível de obediência nós não sabemos mais o que é. Estamos acostumados numa obediência seletiva, tendenciosa e maligna. A obediência que não é uma submissão assim, se tratando das coisas de Deus, ela é em última instância maligna. A nossa obediência não está visando o melhor para a vontade de Deus, mas para a nossa vontade.
É por isso que muitos ainda não entendem, nem se submetem à palavra de Deus, nem a seus líderes. Infelizmente, estamos criando uma geração rebelde que não estão cumprindo o nosso papel de evangelização. Precisamos ensinar que a nossa missão, ou nossa maior missão, é ser missionário. Muitas vezes, para o evangelho florescer, o evangelista precisa morrer. Não foi assim que aconteceu com o nosso mestre Jesus Cristo? Para que a igreja se enraizasse, para que a obra de Deus terrena crescesse, ele se entregou. E é isso que as pessoas não querem mais sofrer ou fracassar. Muitas vezes o fracasso do missionário é o sucesso da missão. Esse tipo de mensagem não é mais bem-vinda, nem aceita, porque as pessoas querem ouvir coisas que afagam o seu coração. Eles não querem mais ouvir verdades que transformam, que salvam. As pessoas querem ouvir coisas maravilhosas de se ouvir, palatável, mas não a verdade. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, que o missionário se entregou, o missionário não teve sucesso humanamente falando, mas o reino de Deus foi plenamente atendido. E eu, além do exemplo do Abraão, eu quero trazer alguns exemplos neotestamentários, que é o caso do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, está falando um pouquinho sobre isso. Paulo foi chamado para o sofrimento pelo evangelho. Sua vida social desmoronou, mas foi bem sucedido no seu ministério, porque apenas obedeceu sem desejar explicações. E o texto de Atos capítulo 9 nos diz assim: aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado para sofrer pelo evangelho. Ele havia feito o povo de Deus sofrer, porque ele perseguia e matava. Inclusive estava presente na morte do primeiro mártir, que é Estevão. E ele consentiu na morte de Estevão. Então, ele havia feito muitos do povo de Deus sofrer. E agora Deus chama ele no caminho de Damasco para sofrer pelo evangelho. Quando Paulo estava sofrendo com o espinho da carne e pediu
para que Deus tirasse, e Deus não tirou de Paulo o espinho, Paulo não se rebelou falando que não faria mais nada, apenas pediu e continuou fazendo, mesmo Deus não atendendo o seu pedido. Nós vemos que Paulo entendeu o chamado dele para sofrer pelo Evangelho. Porque lá na frente, quando ele se deparou com um problema que o incomodava demais, ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse. E Deus não tirou. Então, ele continuou servindo a Deus da mesma forma, em obediência ao seu chamado. É assim que Deus deseja que nós venhamos servi-lo. Servir em obediência, sem questionamentos. Os cristãos de hoje não sabem mais qual é a posição de servo, porque o evangelho que está sendo pregado é de sucesso terreno, mesmo que não haja respaldo do céu, mesmo que não haja glória divina. As experiências que o cristão está tendo é apenas emocional. O crente não está tendo experiência com a glória de Deus, por isso não quer se submeter a Deus. Quando trazemos uma mensagem de Deus para o teu coração, você precisa aceitar, sem questionar. Ainda que contrarie a tua vontade, ainda que contrarie aquilo que você acredita. Então é importante nós voltar ao primeiro amor. É isso que está faltando, porque as pessoas não conhecem mais a glória de Deus. Por que Paulo se submeteu sem questionamento? Porque ele se deparou com a glória de Deus. E é a glória de Deus, a experiência que temos com a glória de Deus que muda tudo. E muitas vezes os crentes não têm mais experiência com a glória de Deus, com a presença do Deus Todo-Poderoso, com a unção ou o batismo do Espírito Santo. E nós precisamos voltar a isso, a ter essas experiências profundas com Deus, não apenas experiências emocionais. Emoção, você sente agora, daqui a pouco passou. Agora, a experiência com a glória de Deus é para a vida toda. É para a vida toda. Você não esquece mais. Eu lembro o dia que eu fui chamado por Deus para a missão pastoral. Eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 56, quer dizer, faz 46 anos. Eu lembro o dia, eu lembro como foi. Porque foi uma experiência sobrenatural. O que eu senti ali, eu nunca tinha sentido na minha vida, mas eu tinha 10 anos. Então as experiências com a glória de Deus é que marcam a vida de uma pessoa. E essa pessoa que tem essas experiências profundas com Deus é o servo de quem Deus se agrada. A glória de Deus nos mostra o quão inúteis somos. Gente, não é porque eu sou pastor que Deus vai ter que ficar ali me agradando para que eu o sirva. Não existe isso no reino de Deus. Jesus mesmo disse, ó, se quer vir após mim, negue-se mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não fica, que nem diz o mineiro, beirando para que a pessoa siga. Não, ele só chama. Porque nós, sem Deus, somos inúteis. E é interessante a experiência do profeta Isaías, lá no capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam.
clamavam uns aos outros, dizendo: olha o que os anjos diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas que se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta, dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a eles a ver e com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com seu coração, e converter-se, para que seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolado de tudo. O profeta, que era a boca de Deus, ele precisou ter uma experiência profunda com Deus. Mas o profeta era a boca de Deus, e quando ele teve uma experiência profunda com Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Olha o que o profeta disse. Quando ele viu a glória de Deus, ele não quis ser mais do que ninguém. Ele dizia: eu sou igual ao povo, eu sou de lábios impuros e o povo de impuros lábios. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós vemos a nossa inutilidade. Quão fúteis somos, quão miseráveis somos. E tem muita gente que quer se engrandecer, empina o nariz, quer ser mais do que alguém, porque ainda não teve uma experiência profunda com Deus. A experiência profunda com Deus é que faz toda a diferença. O Paulo teve esse encontro com Deus, e a partir dali a sua vida nunca mais foi a mesma. A vida social dele desmoronou, mas a vida com Deus, decolou. E é isso que importa nessa vida, é como estamos vivendo com Deus. A missão do profeta era anunciar destruição. Olha a mensagem do profeta. Ele teria que anunciar, só que ele não podia ouvir, porque era um homem de lábios impuros, mesmo sendo a boca de Deus aqui na terra. Ele precisou se purificar com a brasa viva que veio do altar. E aí ele ouviu, e ele viu e se dispôs. Quando o Senhor purificou ele, e o próprio Senhor disse para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você tem uma experiência profunda com Deus, você se dispõe a fazer a obra dele. Você não fica de braços cruzados, você não fica parado. Você se deixa usar pelo Todo-Poderoso, para a glória dele. A submissão está em extinção, porque as pessoas não entenderam o propósito de Deus para a sua própria vida. O propósito de Deus, ele é grande. E eu sei que o propósito de Deus com a minha vida é grande, mas com a sua também é. Nós somos um corpo, cada um tem sua função. Você deve se tornar útil para Deus, não um inútil na obra de Deus. Se dispõe, faça. Nós aqui no início pedimos pessoa para ajudar a limpar a igreja. Você acha que isso é obra pequena?
é grandiosa porque é para Deus. E todos aqueles que entendem fazem com alegria. Tem muita gente que só quer tocar, só quer cantar, só quer pregar. Será que é só isso que é obra de Deus? Não, irmãos. Você levantar lá na sua madrugada, interceder pela igreja, pela liderança e pelos irmãos é a obra de Deus também, só que ninguém vê. As pessoas querem função que sejam vistas. É por isso que as pessoas não entenderam ainda, porque não tiveram uma experiência profunda com Deus. Uma experiência com o sobrenatural, uma experiência com a glória de Deus. Busque uma experiência com a glória de Deus. Busque ser renovado com o primeiro amor. Busque entender o que Deus quer de você. Porque na obra de Deus, os ceifeiros são poucos. O próprio Senhor da Seara disse. E nós precisamos de trabalhadores. Aqui na nossa igreja, se você ler o slogan do nosso logo, é assim: todos a serviço do reino. Sabe por quê, irmãos? Aqui, nessa igreja, todos servem. Em ambos os sentidos. Todos servem porque há trabalho para todos. Mas todos servem porque não tem ninguém desprezível aqui em nosso meio. Todos têm o seu valor. Então nós precisamos entender que na obra de Deus, nós precisamos ser o servo a quem Deus se agrada. Você tem sido o servo que Deus se agrada de você? Você tem realizado a obra de Deus do jeito de Deus e não do teu? Ou você só quer fazer a obra de Deus do teu jeito? Se for assim, para Deus não serve. Para Deus não serve. Você não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a tua. A de Deus é do jeito dele. E é importante nós entender isso. Mas nós temos também o João Batista, que foi um servo assim. O João Batista, a maior missão dele foi anunciar a chegada do Messias. Essa foi a maior missão de João Batista. E sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? Menos de 1 ano. A grande maioria diz que foi em torno de 6 meses. Quer dizer, é um tempo pequeno para uma grande obra. Ele veio anunciar a chegada do Messias na terra. Aquele a quem Deus prometeu lá em Gênesis 22 a Abraão. Qual foi o texto que eu li aqui antes? Então essa foi a maior missão de João Batista. Só que, depois de cerca de 6 meses, ele foi preso e morto. Mas esse curto período de tempo não diminuiu o tamanho da grande obra o qual ele realizou. Estamos falando dela até hoje. Na obra de Deus não existe obra pequena. Na obra de Deus, toda obra é obra, seja ela qual for. Procure desempenhar aquilo que Deus quer que você desempenhe na obra de Deus, porque não existe obra pequena. Ah, mas eu só levo água para o pastor, Se pensa que é obra pequena, isso não, é obra de Deus. Então, se encaixe naquilo que Deus quer de você, não naquilo que você quer fazer para Deus. Deus deseja que você trabalhe na obra. Só que o próprio Senhor Jesus, quando falou de João, olha o que ele diz de João, que trabalhou cerca de 6 meses, um pouco mais, na obra a qual Deus chamou ele para fazer lá no deserto da Judéia. Lucas capítulo 7, 28 diz assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Só que João Batista não reivindicou glória, não ficou perguntando o que ele teria, ele apenas obedeceu. Isso é servo, esse é o servo que agrada a Deus. Apenas obedecer é a vontade de Deus. No versículo 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Quando Deus colocou Abraão à prova, Abraão mostrou que valorizava mais Deus do que as suas promessas. E tem gente que valoriza mais a promessa do que o próprio Deus, o abençoador. Não, é o contrário. O Abraão valorizou mais Deus do que a sua promessa. Sabe por quê? Sabe como que nós vemos isso? Gênesis 22, do 6 em diante, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. A bênção de Deus para Abraão era o Isaque. Se ele valorizasse mais a bênção de Deus do que o próprio Deus, ele não faria o que fez. Aqui ele mostrou que ele valorizava mais Deus do que a bênção, mais Deus do que a promessa. É por isso que até hoje o conhecemos como o pai da fé. É assim que Deus quer que nós venhamos a servi-lo. Não é valorizando o que ele nos dá, porque aquilo que ele nos dá passa. Mas quem Deus é, nunca passará. Então valorize Deus na tua vida, não o que Ele tem te dado. Valorize Deus na tua vida, não apenas o teu dom. Valorize Deus na tua vida, não apenas a tua família. O melhor de Deus é o próprio Deus. Não é o que Ele nos dá. O que Ele nos dá é um privilégio. É dádiva, é bênção. É graça, mas nós precisamos aprender a valorizar mais Deus do que tudo. Então, o Abraão não questionou, mas Senhor, esse é o filho da promessa, essa aqui é a tua promessa, como é que eu vou matar meu filho para o Senhor? Ele não questionou, ele apenas obedeceu. E nós estamos cheios de questionamento com Deus. Mas Senhor, por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Ué, porque você é servo. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. Siga em frente, seja fiel. Quem sabe um dia ou nunca você vai saber. Ou lá no céu, você estando lá, meu filho, é lucro. É o único desejo que nós devemos ter, é estar lá no céu. Mais nada, irmãos. O resto passa. Então nós precisamos ser esse servo de quem Deus se agrada. Para isso, precisamos obedecê-lo. Mas para obedecê-lo, precisamos conhecê-lo. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Você conhece Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você valoriza o Deus que te salvou, que te chamou e que está contigo todos os dias? Você valoriza, você obedece a esse Deus? O chamado de Deus não rejeitou os bens de Abraão. Muitas vezes as pessoas desejam que a pessoa que serve a Deus faça um voto de castidade. Deus nunca exigiu isso daquele que o serve. Ele tem prazer em abençoar e Abraão foi um dos mais ricos da época. Então Deus não está preocupado se você é rico ou se você é pobre. Deus está preocupado se você obedece ou se você não obedece. Mas Deus não pede para que você faça um voto de pobreza para poder servi-lo. Não, nunca fez. Os bens materiais é para servir a Ele.
Então nós precisamos entender que até com o nosso bolso nós servimos a Deus. E muitas vezes nós ficamos quase que entregamos para Deus, quase como entregamos para um mendigo. O que sobra no nosso bolso a gente entrega. Não faça isso. Entregue a Deus o teu melhor, o melhor da tua vida. Que você vai entregar para Deus o melhor do teu bolso. Porque aquilo que temos, os bens que temos é para servi-lo. O que Deus queria de Abraão era apenas obediência, e ele obedeceu. Ele levou tudo o que possuía. O que estava no coração de Abraão precisa estar no meu e no seu. Abraão não obedeceu a Deus para ter riqueza, para se dar bem, para ser bem-sucedido. Abraão obedeceu a Deus porque entendeu o propósito de Deus na vida dele. O que é errado é nós obedecer a Deus ou servir a Deus apenas para que nós venhamos adquirir bens materiais ou coisas materiais. Apenas para nos dar bem na vida. Isso está errado. Não, esse é o propósito de Deus. Esse não é o caminho de um servo que Deus se agrada. Como está a tua vida? Como está a tua fé? No que está firmada a tua fé? Há alguma situação da vida que faria você desistir de Deus? Se há, conserte-se agora. Se a tua vida está firmada apenas nas riquezas terrenas, conserte-se agora com Deus. E faça um voto de servi-lo porque você quer servi-lo. Faça um voto de obedecê-lo porque você quer obedecê-lo. Faça um voto de amá-lo porque você quer amá-lo. As coisas de Deus são mais sérias do que nós estamos levando, irmãos. A vida com Deus é maior do que estamos ouvindo por aí. O reino de Deus é maior do que a igreja, do que essa cidade, do que o mundo. Do que o mundo oferece. Os céus nos esperam. E se você espera o céu, conserte-se com Deus. Mude a tua mentalidade, muda a maneira de servir a Deus, muda a maneira de obedecê-lo. Porque o servo de quem Deus se agrada não o questiona. Você é um servo que agrada a Deus? Você pode sair hoje aqui dizendo que você é esse servo que agrada a Deus, que segue-o por amá-lo, que obedece porque teme o nome do Senhor? Se não for assim, conserte-se hoje. E a partir de hoje, siga a Deus da maneira correta.